Tudo? Eu ainda vou entender por que o pessoal fala tudo, né? Era tudo bem, né? Tudo bom, Jé? Tudo bem, Jé? Então tá bom. Eu estranho, né? Alguns caras são questões locais, né? As pessoas me ligam, tudo? Eu digo, tudo o quê? Preguiça de falar tudo bem? Tudo bem, né? A gente sempre espera que esteja tudo bem, às vezes não está. Pode acontecer de não estar tudo bem. Há 10 dias atrás, um pouco mais, quinta-feira da semana retrasada, eu ministrei aqui, no culto de socorro, e no finalzinho da reunião eu estava falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Lembram disso? Eu falei, às vezes a noite é meio longa, né? Quando eu desci naquele dia, comecei a ter febre e estava com uma infecção que eu não sabia, e foi de noite, de quinta-feira, e ainda estou em tratamento. Na quarta-feira agora, quase uma semana depois, eu digo, Deus, não amanhece nunca esse negócio. Parece que não vai amanhecer, dor e dor e dor, e parece que o dia não amanhece, né? E eu chorando, dizendo, Senhor, eu quero ver o dia amanhecer. Mas é exatamente assim, às vezes o choro, mas já amanheceu, em nome de Jesus, amém? Amém? Então estamos aí, trabalhando, passamos uma semana realmente bem difícil, um desafio bem grande, contra uma enfermidade, mas Deus é aquele que nos sustenta mesmo. Tem um versículo em Salmos, que na enfermidade Deus faz o quê? Quem conhece esse versículo? O que Deus faz na enfermidade? A minha esposa já falou, a irmã também já falou, né? Ele afofa a nossa cama, né? Se tu achar, está em Salmos, né? Na enfermidade Deus afofa a cama, pelo menos isso, né? Amém? Mas domingo passado eu estive ministrando e falando sobre por que nós vamos fazer uma série de pregações, de sermões a respeito do livro de Marcos. Conversando com o irmão sexta-feira na reunião de homens que tivemos aqui, ele disse, sabe pastor, por causa disso, eu e minha esposa começamos a ler o livro de Marcos. Eu espero que outras pessoas tenham tomado a mesma iniciativa que esse casal tomou. Porque se você vai, nós vamos trabalhar juntos durante, sei lá, 1-2 meses aí, em cima de um livro da Bíblia, nós precisamos conhecê-lo. E não tem outro jeito de conhecer, é só lendo. Amém? Algumas questões que eu não coloquei domingo passado, eu queria colocar nessa noite, mas antes disso, tem alguém pela primeira vez nessa noite aqui? Levante sua mão. Casal ali, sejam bem-vindos. Tem mais alguém desse lado? Só para eu ver aqui. Você também? Deus abençoe. Aquele senhor ali, a gente fala tio Sérgio, mas ele é tio emprestado, né? Ele vai te deixar para vocês. O casal ali, ó, de azul, nesse lado aqui, tio. Vai voltando lá. E tem mais uma senhora ali, isso. Um formulário. Eu gostaria de pedir a gentileza que vocês preenchessem, do lado a senhora, e a moça lá, isso. Preenchessem e devolvessem no final da reunião, lá na livraria, ok? Tem caneta, tudo lá atrás, não precisa fazer isso agora, faça no final da reunião, por favor. No meio, alguém? Aqui desse lado, alguém pela primeira vez? Ali. Então tá certo, ok? São bem-vindos, Deus abençoe vocês. Sou Everton, aqueles que ainda não conhecem, né? Sou pastor aqui da Igreja Encontros de Fé de Sapiranga. Dito isto, nós voltamos, por que nós começamos a estudar Marcos? Marcos é o menor dos evangelhos, dos 4. Ele é um evangelho extremamente, a linguagem dele, a forma que ele foi escrito é de intensa atividade. Você não vai ver Jesus parado. Você vai ver Jesus sempre andando, curando, libertando, pregando, ensinando, expulsando demônio, curando enfermo e sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. A palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes nesse evangelho. Ela é um negócio muito dinâmico, é uma coisa bem interessante. Eu falei isso rapidamente na semana passada. E por isso que eu escolhi Marcos para a gente estudar. Por quê? Porque assim é a vida que você leva hoje. Infelizmente, nós não cultivamos mais, nós paramos de cultivar
a capacidade que nós temos de apreciar as coisas. Nós paramos e perdemos a capacidade de apreciar um bom livro, uma boa música, de apreciarmos, quem sabe, uma escultura, apreciarmos um quadro, apreciarmos alguma coisa, alguma obra de arte. Você pega uma criança, minha criança, ela vê uma formiga ou um formigueiro, ela se abaixa, ela fica olhando, ela não tem pressa. Criança, algumas delas têm essa capacidade de apreciar. Nós não temos mais. Porque nós nascemos, já somos inseridos. Hoje uma criança de 5 anos de idade, ela já está aprendendo inglês, ela já está aprendendo informática, ela já está na escola de manhã fazendo judô, não sei o que mais à tarde, e natação à noite, porque meu filho tem que ser melhor preparado, porque se ele não for bem preparado no mercado de trabalho, ele não vai ter chance. Com 7 anos de idade, ele já fala uma segunda língua, aí eles já estão colocando as crianças para aprender uma terceira língua. É uma loucura. Ele tem que saber falar, ele tem que saber mexer em computador, ele tem que saber se dar bem com as coisas deste mundo. E é assim que nós vivemos. A pressão no trabalho é muito grande, porque a cada dia tem uma novidade. A cada dia uma coisa nova surge, uma nova máquina, aí uma nova tecnologia, e nessa região do sapato, né, isso sempre coisas novas, embora ainda algumas coisas mais antigas subsistam ainda. E assim é a vida. Então por isso que eu escolhi Marcos para nós estudarmos juntos, temos esses momentos juntos, para que nós possamos parar, pelo menos entendermos a pessoa de Cristo nesse livro. Se nós, lá no final do capítulo 16, nós conseguimos, se eu pudesse apresentar uma prova, ia ser legal, né? Ver como é que cada um, não precisava nem botar o nome, mas eu podia distribuir uma prova aqui, ver como é que cada um respondia, para ver o que cada um entendeu da palavra, o que cada um entendeu. Gente, nós infelizmente, a igreja dos últimos dias, e na sexta-feira à noite eu falei com os homens sobre o que é igreja, qual a visão que as pessoas têm de igreja. A igreja de uns anos para cá, de um tempo para cá, ela acha o seguinte, as pessoas acham o seguinte: pastor, eu não preciso ler a Bíblia. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu oro e Deus fala comigo. Para aí, como assim? Nós viramos místicos agora? Cuidado, gente. Cuidado com a macumba evangélica, né? Ela só muda de nome, mas é a mesma coisa, a invocação de demônios. Que isso, pastor? Estou falando sério. Tem gente que fala assim: Deus falou comigo. Isso falou o quê, irmão? Aí a pessoa fala o que Deus falou com ele. Diz: irmão, isso não está na Bíblia. Diz: não, mas foi Deus que falou. Diz: Deus, eu tenho sido mais duro com algumas pessoas. Deus não falou isso contigo. Que isso, pastor? Está duvidando? Estou. Deus não falaria algo que não está na sua palavra. Deus não criaria um novo evangelho para te agradar. Não, Deus não falou contigo isso. Isso é coisa da tua mente. E pior, pode ser coisa de demônios. Cuidado, gente. Deus não fala fora da sua palavra. Eu fui criticado recentemente por um irmão. Ele disse para um outro irmão aqui, disse: o pastor Everson quer saber de Bíblia. O irmão olhou para ele e disse: cara, tu está maluco? O que tu quer que ele fique sabendo? De quê? Eu já falei para vocês, eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, eu creio em profecia, tenho o dom de interpretar, Deus dá o dom de conhecimento. Gente, não tenho nenhum problema com os dons do Espírito, mas não sou guiado por isso. Sou guiado pela palavra de Deus. Amém? Amém? E um conselho para você, você também deveria ser. Se você tem dúvida, consulte a palavra. Não vá pelos teus sentimentos. Não vá pelos teus sentimentos. Os sentimentos têm levado muita gente à perdição, ao desvio, sabe, a naufragar na fé. Dito isso, vamos a Marcos. Nós vimos até o versículo semana passada, até o versículo 15, quando ele fala sobre crer no Evangelho. Nós vamos ler o texto. O que Deus tem falado comigo é este: leia a Bíblia. Por quê? Infelizmente, o que eu vou falar aqui é uma verdade.
O texto que a gente vai ler hoje é toda a Bíblia que alguns de vocês vão ler até domingo que vem. É sério. Isso é fruto de pesquisa. Sabe que fizeram uma pesquisa com pastores dos Estados Unidos? Mais de 50% deles não liam a Bíblia. Como é que esses caras pregam? Se o pastor não lê a Bíblia, imagina o povo. Você para ler a Bíblia, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, meditar nele, que bom, aleluia. Mas isso não é regra, infelizmente. Então, o que Deus tem falado comigo? Não tem nada mais para falar, leia a minha palavra, porque a minha palavra é poderosa, ela fala por si mesma. Versículo 16, Marcos 1,16. Eu não vou fazer uma recapitulação do que falamos semana passada, senão a gente não vai ter tempo de completar o que temos falar. O texto é longo, vamos até o versículo 45. Ou melhor, até o versículo 39, tá ok? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Marcos 1,16. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena e os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Atos 12:12, você não precisa abrir, porque eu sei que alguns anotam. Você pode ler Atos 12:12. Quem era Marcos? Marcos era filho de Maria. Maria era uma pessoa aparentemente de posses, alguém importante na cidade de Jerusalém. Na casa dela que as pessoas estavam reunidas para orarem quando Pedro ficou preso. E lá também em 1 Pedro 5,13 fala, Pedro se refere a João Marcos como seu filho. Só que ele não era filho de carne, ele era filho na fé. E todos os estudiosos do Novo Testamento, há quase uma unanimidade em dizer que Marcos andou com Pedro, e foi de Pedro que ele ouviu os relatos que ele depois escreve o seu evangelho. Ele relata aqui desta forma o evangelho que leva o seu nome. Então, são só referências para que você possa entender. Marcos apresenta Jesus como servo.
E nesse apresentar Jesus como servo, o livro de Marcos é dividido em duas partes. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 52, mostra o serviço do servo Jesus. E do capítulo 11, do versículo 1 até o capítulo 16, versículo 20, que é o último versículo de Marcos, mostra o sacrifício do servo. Então, Marcos vai apresentar Jesus como servo que serve, o serviço dele. E é o que a gente vai ver até o capítulo 11, você vai ver até o capítulo 10, último versículo, você vai ver Jesus curando, libertando, ensinando, curando, libertando, ensinando, pregando, sempre. E a partir do capítulo 11, quando nós chegarmos lá, você vai ver então Jesus se entregando como o servo que se sacrifica pelo seu povo. Amém? Nessa noite eu quero falar com você sobre duas coisas aqui em relação a Jesus. Primeiramente, o poder de Cristo sobre demônios. O poder de Cristo sobre demônios. Capítulo 1, versículo 23 ao 26 e depois do versículo 39. Olha o que fala aqui. 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E no versículo 39, novamente. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Versículo 34, curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios. Então aqui nós vemos Jesus com autoridade para expelir demônios. Por que isso era importante? Porque os judeus, eles não sabiam muito como lidar com isso. Eu estava pensando hoje sobre demônios, a aparição de demônios no Antigo Testamento. Nós temos a primeira aparição de um demônio no Antigo Testamento aonde? Lá no Jardim do Éden, em forma de serpente, o diabo tenta Eva. E depois nós vamos ver lá em Saul, quando o espírito, e aí é interessante, um espírito imundo, um espírito maligno, atormentava Saul. E aí quando Davi tocava e louvava, aquele espírito se retirava. Então, o surgimento de demônios, eu não quero entrar no mérito, porque lá no Antigo Testamento vai falar em Samuel que esse espírito imundo que era enviado para perturbar Saul, foi enviado por quem? Por Deus. Então, nós não vamos tratar disso nessa noite. Meu assunto com você, dentro desse capítulo, quando você lê este capítulo, você tem que perceber que Jesus tem autoridade sobre demônios. Amém? Então, nesses textos que nós lemos aqui, nós vemos ele dentro de uma sinagoga. O que acontecia dentro da sinagoga? O nosso tipo de culto hoje, gente, nosso modelo de culto hoje, ele é copiado muito da sinagoga judaica, sabia disso? Na sinagoga judaica, porque Jesus era judeu, eles se reuniam no sábado para fazer o quê? Orar e ler a palavra. Não tinha muito essa questão do louvor, com algumas exceções, assim, que a gente não vai, quando falar sobre culto, a gente pode falar sobre isso. Mas eles reuniam para orar e para ler a palavra. O que nós fazemos hoje? Eu orava pelo culto hoje, eu orei de manhã, orei à tarde, e eu dizia, Senhor, tudo que vamos fazer, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos cantar, nós vamos orar pelos pedidos de oração, nós vamos ministrar as crianças, Senhor, tudo que vamos fazer, tudo juntos como povo de Deus, como igreja, edifica as nossas vidas e nós queremos glorificar o Teu nome. Mas como igreja, aqui dentro e lá fora, porque aqui nós temos um exemplo de expulsar demônios dentro da sinagoga, onde o povo se reunia para orar e ler a palavra, ali também tinha uma pessoa que ficou possessa. Porque muitas vezes você já deve ter ouvido que dentro da igreja não entra demônio. Já não ouviu isso? Eu também já ouvi. Porque se tivesse poder, o demônio não vinha. Não, é que muita gente está possessa, não sabe que está, e quando entra num lugar assim, onde há uma manifestação e fé no poder de Deus, de um povo que crê que em Cristo Jesus tem autoridade para expulsar o demônio, muitas pessoas que estão possessas, sem saberem, elas são libertas. Não é só no culto de quinta, pode ser numa ministração, quando eu atendo pessoas aqui, particularmente, num culto de domingo, numa reunião de quarta-feira à tarde, numa reunião de jovens, de adolescentes, alguém pode se manifestar e ficar possesso.
dentro da igreja. Ai, pastor, que é isso? Dentro, porque aqui é o lugar, gente, de libertação. Amém? Você não vai fazer carinho em demônio. Eu estou falando de demônio, não estou falando da pessoa. Porque a pessoa não foi criada para ser possessa, você não foi criado para ser habitação de demônios, você não foi criado para um demônio te pegar e te fazer sofrer, você foi criado para a glória de Deus. E quando você entra nesse lugar, se há um espírito que te perturba, ele tem que sair. Amém? E aqui fala que Jesus, ele tinha autoridade. Nesse único capítulo, você vai percebendo textos que eu li, a autoridade do servo de Cristo Jesus sobre demônios. Depois nós vamos ler lá em Mateus, aqui em Marcos, vamos ler agora, depois, porque a gente vai falar sobre Marcos 16. A gente vai chegar lá no final dessa série de sermões, mas não desmarque, nós já vamos voltar. 16 e 17. Olha o que Jesus fala no finalzinho do livro, depois da ressurreição e antes de subir aos céus. Ele fala: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome. Então ele falou para mim e para você que no nome dele nós devemos mandar os demônios aonde? Embora. Não ficar assim: demônio, se tu quiser sai, tá? Mas se quiser pode ficar também. Jesus viu aquele homem possesso e na presença de Cristo os próprios demônios se manifestavam. O que nós temos contigo? Jesus, o que me chamou a atenção nesse texto, eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, meditar. Ele reconheceu Jesus o Nazareno. Como eu falei semana passada, o nome Jesus, Yeshua, que é a mesma raiz de Josué, era um nome relativamente comum naquela época. E existe uma confusão que as pessoas acham que Cristo é o sobrenome de Jesus. Longe disso. Cristo é um título. Amém? Cristo é um título. Título Messias, ungido. Então, Cristo não é sobrenome. Nazareno, ele é identificado com uma cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Filho de Davi, porque ele veio da descendência do rei Davi. Então identificavam ele com o lugar. Então aqui nós vemos em 3 textos rapidamente a autoridade, o poder de Cristo sobre demônios. Agora sobre enfermidades, versículo 29. O que diz? E saindo eles da sinagoga foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra estava com febre e ele a curou. No versículo 39, mesmo tempo que fala sobre expelir demônios, fala que ele também curava os enfermos. Versículo 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Nós vamos ver nesses textos, 29 ao 34, no 40 ao 42, o Senhor Jesus curando. Olha o que fala o versículo 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. 1:34, depois 40 ao 42. Mostra também nesse capítulo único várias vezes em que Cristo tinha autoridade para curar os enfermos. Tinha autoridade e tem autoridade para curar os enfermos. Marcos 1, eu não vou ler todo o texto de novo, nós lemos todo ele. 29 ao 34 e do 40 ao 42. O poder de Cristo sobre as enfermidades. A minha pergunta é: Jesus mudou? Alguém pode dizer: pastor, mas tu ficou doente. Sim, uma bactéria me deixou doente. E alguns aqui estão passando por enfermidades. Cleomar, semana passada, deu um testemunho. A irmã tem um testemunho para dar, né? Foi para a mesa de operação, abriram ela. Será que ela tinha um tumor e não tinha mais, né? Depois ela está chorando, mas qualquer domingo ela vai subir aqui e ela vai contar como é que foi. Amém? Amém? Eu não tenho a pretensão de explicar por que algumas pessoas ficam doentes e são curadas, por que outras ficam doentes e não são. Eu creio que eu estou curado. Porque Deus deu também a inteligência e capacitação médica para que através da medicina nós sejamos curados. Quando aquela mulher do fluxo de sangue lá, aqui no livro de Marcos vai aparecer a história dela, mais adiante,
ela gastou tudo com os médicos conseguiram resolver, mas Jesus veio e tocou a vida dela. Mas Lucas era médico. Paulo falou para Timóteo tomar um pouco de vinho e não somente água, porque ele tinha uma enfermidade no estômago. Não é para você encher a cara de vinho, tá? Tranquilo. Paulo falou, olha, toma um pouco. Então, o vinho como medicina. A Bíblia não é contra a ciência nem contra a medicina. A medicina tem sido um instrumento de Deus para curar as pessoas. Porque toda boa dádiva, Tiago fala isso, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem de Deus. E toda boa dádiva na ciência, na tecnologia, aquilo que melhora a vida do ser humano, é dom de Deus também. O ser humano, arrogantemente, acha que ele chegou nesse ponto. Ele esquece que há um Deus no céu, que coordena todas as coisas. Então, eu creio que Deus cura hoje, pela medicina também. Amém? Então aqui nós vemos a autoridade de Cristo sobre demônios, e sobre demônios a medicina não tem o que fazer. É uma questão de fé, de convicção e de autoridade para expulsar os demônios. E a medicina pode ser um instrumento de Deus para a cura, assim como o sobrenatural de Deus. Eu sempre oro. Toda vez que uma pessoa está doente, eu sempre oro para que ela seja curada. E vou continuar orando sempre. Por quê? Porque eu creio num Deus que é poderoso para curar. Mas não sou eu que curo. Quem cura é Ele. Amém? Então aqui nós vemos o poder do servo. E uma outra questão assim, prática também, eu já estou ensinando aqui e trazendo a praticidade, a aplicação do texto. Você tem em Cristo Jesus, em nome dEle, autoridade para expulsar demônio. Amém, queridos? Parei, dá o celular aqui. Demônio, para um pouquinho aí que eu vou ligar para o pastor agora. Não, eu vou ligar para o Daniel. Ô Daniel, tem um processo aqui, o que eu faço? Manda o demônio embora, querido. Aí pastor, como é que faz isso? Fala assim, espírito imundo, te mando agora, sai! Em nome de Jesus. Não vai falar assim, sai em nome do pastor Everton, aí não vai acontecer nada. Aí pastor, sabe que funciona? Vai e faz um teste. Você conhece o impossesso, o endemoniado? Vai lá e fala, ô endemoniado, ô espírito imundo. Eu já mandei demônio embora de pessoas que eu percebo que a pessoa está possessa. E às vezes nem ela percebe. Tem gente sofrendo, amarrado, atado por demônios, que eu não vou conseguir alcançar, mas está sentado do teu lado lá na fábrica. E você tem autoridade, em nome de Jesus, para libertar essa pessoa. Creia nisso. Receba isso na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria assim também aproveitar o tempo e falar um pouquinho sobre a prontidão, a autoridade do servo Cristo e a prontidão que nós devemos ter em obedecê-lo. Versículos 16 até o 20, eu queria ler contigo de novo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mais adiante ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Prontidão. Estava conversando com minha esposa sobre esse texto hoje de manhã, hoje à tarde. Foi à tarde. E eu disse, olha, irmãos, não é assim que Jesus estava passando, ele morava em Cafarnaum, e esses pescadores todos moravam em Cafarnaum. Deus já me deu a graça de ir até Cafarnaum, eu estive lá na beira do Mar da Galileia, um lugar bem pequeno, o Mar da Galileia é bem grande. Jesus foi para essa cidade, ele morou nessa cidade. Não é que ele estava passando lá, a imagem que Marcos passa é essa. Ele estava passando lá, olhou, ô, seguinte, Cláudio, para o que tu está fazendo, vem que eu vou... Nunca te vi antes, mas vem atrás de mim. Não. Se você ler os demais evangelhos, por isso é importante essa harmonia dos evangelhos, você vai perceber que eles eram discípulos, eles seguiam a Cristo, eles moravam na mesma cidade. Em seguindo a Cristo, em trabalhando com o Senhor, em já vendo os milagres, os sinais no dia a dia que o Senhor fazia, Jesus olhou para eles e fala, olha, pensou, esses caras aí têm um chamado, vou chamá-los para andar comigo.
E um dia, andando, Jesus falou com eles: olha, parem o que vocês estão fazendo e venham comigo, porque eu tenho uma missão para vocês. Eu quero fazer vocês pescadores de pessoas, de homens. Assim ele faz com os outros 2 irmãos, Tiago e João. Depois são chamados filhos do trovão. Querem fazer descer fogo do céu numa cidade de samaritanos. Jesus repreende a eles e manda embora o espírito que estava soprando no ouvido deles. Mas o que esse texto, quando Marcos relata isso, ele está mostrando: olha, quando Jesus chama, você não tem que ficar lá, ai, como é que vai ser? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou passar fome? Será que eu vou ter capacidade? Será que eu tenho? Ah, mas eu não sei como fazer. Se Jesus te manda fazer alguma coisa, um dos atributos que nós temos que ter muito claro conosco, e hoje eu conversava com um irmão por telefone à tarde, e eu ministrava com ele sobre exatamente isto, a soberania de Deus. Sabe que às vezes eu faço isso, e eu sei que você também faz. Nós começamos a tentar convencer a Deus de que Ele está errado. Não, Deus, eu não. Eu sou velho, eu sou muito jovem, eu sou homem, eu sou mulher, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu tenho estudo demais, estou pensando em fazer um pós-doutorado, eu não tenho dinheiro. E a gente começa a discutir com Deus. A gente está tentando convencer a Deus de que nós não somos a pessoa mais indicada para Ele usar. A melhor pessoa para Ele usar é o fulano. O fulano fala bem. Pessoas me dizem isso. Aqui, gente. Vai lá, abre o culto. Não, manda o fulano, ele fala melhor que eu. Eu digo, aleluia. Tudo bem, eu posso estar errado. E posso estar fazendo um julgamento errado. A gente erra. Mas eu creio que Deus não erra. Alguém mais esperto pode pular e dizer, mas ele errou. Ele escolheu Judas. Sabe que isso é um objeto de estudo, meditação, não questionamento. Eu nunca questiono a Deus, nunca. Já fiz muito isso, mas assim, questionar por ele. Hoje eu estava meditando sobre isso e disse que Deus, se foi para cumprir a profecia do Antigo Testamento, de que aquele que metia a mão no prato contigo vai ser aquele que te traía, amém. Então tu escolheste Judas e tu é Deus e tu escolhe quem tu quiser, inclusive os traidores. Ele é Deus, gente. Vamos parar de mas se fosse eu, você não é o Jim Carrey. Lembra aquele ator que que fez o filme Todo Poderoso? Não te iluda. Você não faria o papel de Deus melhor do que ele faz. Então, prontidão. Pedro não ficou falando, mas eu não sei falar. Eu sou meio analfabeto. Eu sou meio prepotente às vezes, sou meio apressado, eu sou muito ansioso. Pedro era tudo isso. Jesus sabia que Pedro era assim. Vamos lá, vamos morrer com Jesus. Ele era assim. Ele tentou convencer Jesus a não ir para Jerusalém. Não, Senhor, não vá. Cuida da tua vida. Preserva a tua vida, Jesus. E Jesus olha para ele e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Sabe quando é que ele fez isso? Logo em seguida de ter recebido uma revelação do céu de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Cuidado, Deus fala contigo no momento, daqui a pouco você pode estar escorregando na maionese lá. Pisando na bola. Se deixando levar pelo diabo. Mantenha teu coração humilde sempre diante de Deus. Saiba que todo o poder e toda a subsistência, e tudo vem dEle, e você é só um instrumento nas mãos dEle. Amém? Então esse texto aqui vai me mostrando, eles deixaram imediatamente. E eu comecei a meditar sobre isso, e estava pensando sobre os romanos. Eu gosto muito de história, já li muito sobre história, já assisti muitos documentários, muitos filmes feitos dessas épocas da história. E é impressionante assim a fidelidade
Preste atenção. Fidelidade e presteza para obedecer uma ordem, você estuda isso, que era exigida de um soldado romano. Exemplo, o carcereiro da cidade de Filipos, quando dá o terremoto, Paulo e Silas estão presos lá e dá um terremoto e as portas da prisão abrem. O carcereiro tinha esposa e tinha filhos. A Bíblia vai nos mostrar isso. Você pode ler isso em Atos 16. Ele pega da sua espada e vai se suicidar. Por quê? Porque ele era um soldado romano não podia falhar na sua missão, na sua tarefa. A tarefa era guardar os prisioneiros. Quando ele viu as celas abertas, ele disse: eu vou me matar, porque eu desonrei meu comandante. Aí que Paulo grita com ele: não te faças nenhum mal, porque ninguém fugiu. Então, eu imagino que Marcos escreveu para os romanos, mas não para os soldados romanos, ele escreveu para os cristãos romanos, que eram muitos deles soldados, escravos, mas romanos, gentios, alguns judeus que estavam totalmente envolvidos com a cultura romana. E um soldado romano, se seu mestre, seu senhor, seu centurião falasse vai, ele ia. O centurião romano disse para Jesus: eu tenho homens à minha disposição, eu falo a este vai, e ele... por que, Senhor? Tem que ir agora? Eu falo vai, e ele vai, vem, e ele não questionava, vai lá e mata fulano, ele ia lá e matava. Não perguntar por que eu tenho que matar fulano, não tem, meu comandante mandou, eu vou lá e mato. Eles não questionavam, gente. Era uma coisa muito forte. E Marcos pega isso de uma forma muito intensa e transmite isso através do seu texto. Mas ele não quer que você obedeça a homens nesse sentido. Ele quer que você tenha essa inteireza, você tenha essa disposição imediata com Cristo. Algumas coisas das nossas vidas que nós temos que deixar são processos. Que Deus vai nos santificando, vai nos limpando, vai nos moldando. Tem outras coisas que são para agora. Deixei isso para trás. Eu deixei isso para trás. Acabou. Minha vida é nova. Meu Senhor me chamou. Meu Senhor me deu uma palavra. O meu rei, o meu imperador. Chame Jesus como você quiser. Mas se Jesus te deu uma ordem, tenha a capacidade e a fé de obedecer imediatamente. É difícil dizer amém a isso, né? É difícil, não é fácil não. Eu me preocupo porque o evangelho que eu tenho ouvido muito é um evangelho muito água com açúcar. E o que é bem diferente daquilo que eu tenho lido e aprendido com as Escrituras Sagradas. Falei com os homens aqui sobre a igreja, quarta-feira, sexta-feira à noite. E a igreja, uma das analogias que Paulo toma e que a Bíblia toma para a igreja é noiva, não é? Não é noiva? Não fala que a igreja é noiva de Cristo? Lembra que vocês eram noivos? Faz ontem, né? 2 anos já? 1 ano e meio, né? Estava falando com o Lucas, casa daqui a 2 semanas. Lucas e Renata são noivos. Mas mesmo os casados aqui, eu até estava brincando com os irmãos. Mexe com a minha esposa. A gente estava brincando, a gente faz uma imposição de mãos com as 2 mãos. Mexe. Você não vai ficar meio invocado se alguém mexer com a tua mulher? Vai ou não vai? Eu vou. E muito. Você acha que Jesus não fica indignado se alguém mexer com a noiva dele? Pastor, o mundo está mexendo com a igreja. Minha preocupação não é o mundo mexendo com a igreja. Minha preocupação é quando nós, de dentro da igreja, começamos a tratar mal a nós mesmos, a nos perseguirmos, a nos criticarmos, a falar mal de quem Jesus ama. Isso me preocupa.
que vem de fora, as perseguições de que quer que seja, isso não é problema, isso nós sabemos que vai acontecer. Agora, o problema é quando a perseguição é interna. Quando a própria igreja tenta se devorar. Eu li uma notícia muito triste ontem, que a Rede Bandeirantes de televisão, através da sua diretoria, teve que intervir com 2 pastores que têm programas na Band, que um está usando o programa para agredir o outro. Os 2 têm programas na Band, e eles estão usando o horário deles, ao invés de pregar a palavra, para falar mal do outro. Aí os incrédulos, mundanos, têm que chamar 2 homens de Deus e dizer para eles: olha, gente, vocês pagam uma fortuna para estar na nossa rede, para falar mal um do outro? Sabe o que me lembra isso? Me lembra Balaão. Você conhece a história de Balaão? Não vou só contar rapidamente, não vou entrar em detalhes. Balaão é um profeta lá no Antigo Testamento, está no livro de Números, que foi chamado para profetizar contra o povo de Israel, e Deus falou para ele: não vai. Não vai. Primeira vez. Veio a segunda comissão com mais dinheiro para ele profetizar contra o povo de Israel, e ele foi consultar a Deus de novo. Misericórdia. Gente, quando Deus falou não uma vez, esquece. Aí ele foi consultar a Deus, e Deus falou com ele: não. Ele vai lá para os emissários e fala: não vou. Deus falou que não. Terceira vez vem com mais ouro, e ele olha aquele monte de ouro, e fala: vou falar com Deus. Quem sabe Deus mudou de ideia e vai. E Deus fala: cara, vai. Aí ele volta lá: Deus deixou eu ir. Todo faceiro, né? Vou ficar rico. O que acontece no caminho? Quem conhece a história? Ele está montado numa mulinha. A mulinha está andando, ela enxerga um anjo. Ele não enxerga. Ele é profeta, mas ele não enxerga o anjo. A mula enxerga. E começa a desviar para cá, desviar para lá, desviar para cá. Daqui a pouco ele começa a bater na mula, e ele fica indignado, e a mula prensa ele contra uma rocha, machuca ele. E o cúmulo, a mula fala com ele. A mula fala com ele. Toda vez que Deus levanta um incrédulo para falar comigo, sabe como eu me sinto? Um Balaão. Duro de coração, duro de cabeça, achando que Deus vai mudar a ideia dele em relação à minha vida. O que ela disse, irmão? Vamos pesquisar, né? É tudo mastigadinho. Vamos voltar para Marcos aqui, né? Cuidado, querido. Seja pronto a obedecer a Deus. Aí vem um incrédulo e fala com 2 pastores, para eles pararem de se agredirem no ar. No ar. Deus já me repreendeu por isso também. Fique tranquilo, eu também já cometi esse erro. Eu não estou criticando nenhum dos dois, eu estou mostrando uma realidade, pegando uma notícia para mostrar que a gente tem que tomar cuidado. Mesmo homens comprometidos com Deus podem errar e podem fazer o que não devem. Então aqui é prontidão em obedecer a Deus. Amém? Amém? E aí eu até coloquei aqui no meu esboço, né, visão militar romana. Lembra do centurião? Eu digo ao meu soldado: vai! Se você já viu filmes dessa época de Roma, você vai ver que era bem assim mesmo. Eles não perguntavam, não questionavam, eles iam. E a gente fica questionando quando Deus nos manda fazer uma coisa. Será? Será? O que Deus disse para Moisés quando estava na beira do Mar Vermelho? Por que clamas a mim, Moisés? Por que está orando, chorando aí, Moisés? Está com medo de morrer? Sabe o que eu faço? Manda o povo marchar. Mas aonde? Manda o povo marchar, Moisés. Mas só tem água. Moisés, manda o povo marchar. Em outras palavras, está dizendo: eu não tirei vocês do Egito, não fiz tudo que eu fiz no Egito para vocês morrerem aqui. Moisés
meteu a vara no Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar abriu. A gente tem que parar de chorar às vezes, colocar nosso pé na lama, porque o mar vai abrir. Se Deus mandou, preste atenção, não é sonho teu. Se Deus te mandou, marcha. Se o mar não abrir, você vai andar sobre as águas, mas você vai passar. Amém? Se Deus mandou, não é sonho pessoal. E se Deus te chamou, esteja pronto. Esteja pronto. Seja para tocar, seja para pregar, seja para fazer uma visita, seja para ir num asilo, seja para ir num orfanato, seja para fazer um evangelismo, seja para levar comida lá para as pessoas necessitadas na beira do rio, seja para fazer o que for, querido. Se Deus te mandou, se Deus te deu um chamado, se você age uma chama no teu coração de fazer algo, faça. Não fica procrastinando, não fica adiando o que Deus te mandou fazer. Amém? É difícil, né? E para nós encerrarmos, versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Fiquei pensando sobre isso, né? A visão local que nós temos. Nós temos que ter uma visão. E nós temos irmãos aqui de Sapiranga, de Campo Bom, de Novo Hamburgo, Araricá, Nova Hartz, temos gente aqui de Parobé, nós temos irmãos aqui de Taquara. Eu falei Nova Hartz, tem alguém de Nova Hartz aqui? Tem os irmãos que moram lá no Morro Nova Hartz. Então, você tem daqui Araricá, Nova Hartz, Parobé, Taquara, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo. Tem alguém de outro lugar que eu não falei? Tem o pessoal de São Léo. Às vezes estão em Novo Hamburgo, às vezes estão em São Léo. Agora estão em São Léo, né? Depois eu volto para Novo Hamburgo. Mas tem o Cláudio ali, lá de São Leopoldo. Amém? Temos que ter a visão local, nossa cidade. Jesus estava fazendo coisas maravilhosas em Cafarnaum. Fazendo coisas maravilhosas em Cafarnaum. Expulsando demônio, curando enfermos, pregando para o povo estava maravilhado da doutrina dele, maravilhado, sentava e ficava lá, babando, ouvindo Jesus com as suas palavras, porque eles ensinavam como quem tem, o quê? Autoridade. Não eram palavras vazias, eram palavras que enchiam o coração das pessoas, que alimentavam as pessoas, que estavam ali fortalecendo as pessoas, indicando o caminho, pastoreando. As palavras de Jesus, elas fazem tudo isso e muito mais. Elas nos alimentam tanto quanto o pão. Ele diz que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Ele está fazendo uma comparação: olha, como você precisa do pão para viver, você precisa das minhas palavras para viver. Então, o povo sentava, ele se alimentava do pão. Você vai ver depois, Marcos também relata as 2 multiplicações dos pães, mas ele mostra que o povo sentava para ouvir Jesus. Jesus multiplica o pão pela primeira vez, porque o povo já estava há dias seguindo ele, ouvindo suas palavras. Pessoas eram curadas, eram libertas, mas o povo amava sentar para ouvir Jesus. E havia ali um movimento, um crescimento, sabe, uma ebulição de pessoas curadas, de pessoas ouvindo Cristo. E aí Jesus levanta de manhã, de madrugada, e vai para orar. E os discípulos vão atrás dele e perguntam: Senhor, o povo está atrás de ti. E a resposta de Cristo é: mas tem um detalhe. Vamos a outras cidades. Vamos a outros lugares. Vamos a outros lugares. Há muita coisa para se fazer em Sapiranga. Conversando com o Manuel umas 2 semanas atrás, o Manuel me disse: sabe, pastor, eu voltava de Curitiba, pensava, né, por que a minha filha tem que viajar para tão longe? Paloma está na Argentina, como é que é o nome da cidade? Vila Regina, né? Eu vi as fotos e tal. Vila Regina, uma cidade acho que no meio do deserto, né? O negócio é bem legal, né? Está lá num asilo de pessoas que precisam, trabalhando no asilo, trabalhando no evangelismo. E Deus falou com o Manuel e disse para ele: tua filha está lá porque eu a chamei para estar lá. E quanto Sapiranga, tu estás lá. Tu estás lá, tem um povo lá,
E lá vocês podem fazer. Lá vocês podem visitar, vocês podem evangelizar, vocês podem cuidar das pessoas. Vocês não podem ir à Vila Regina, fisicamente, mas estamos lá com a Paloma, orando por ela. Você contribuiu para ela chegar lá. Então nós estamos juntos, porque nós entendemos que Jesus precisa ir a outras cidades. O Evangelho precisa chegar em outros lugares. Eu ouvindo isso, isso me trouxe uma paz e um consolo. Não sei se trouxe consolo no coração. Eu creio que consolou o coração do Manuel, mas eu digo, Deus, obrigado porque Tu fala conosco. E Tu falaste com ele. Talvez eu tentasse achar um monte de argumentos para falar com o Manuel, da importância e da coragem que a filha dele teve. Mas Tu falaste com ele. Aqui, esse texto mostra Jesus dizendo, eu preciso ir a outros lugares. A outros lugares. O Evangelho precisa chegar em outros lugares, gente. Talvez mais distantes, talvez outros lugares é o vizinho, teu vizinho que ainda não ouviu. Ah, mas ele ouve no rádio. Isso também me incomodou durante muitos anos. E Deus tem mostrado, as pessoas estão ouvindo, mas não estão entendendo. Elas ainda não entenderam quem sou eu, não entenderam o que é o Evangelho e não entenderam que precisam ter comunhão comigo. Eu queria encerrar nessa noite, aplicando essa palavra de uma forma prática. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Marcos 16, 17 diz, em meu nome expelirão demônios. O servo fiel, o servo de Deus, Cristo como servo, tem poder e autoridade sobre os demônios. E este poder, essa autoridade, no nome dele, você recebeu dele para libertar as pessoas. Amém? Você tem poder e autoridade para orar e para curar os enfermos? Sim. Hoje. E Deus também tem te dado a prerrogativa ou a capacidade, ou melhor, a oportunidade de atendê-lo, se Ele te chamar, para levar um copo de água a quem necessita, um prato de comida para quem necessita, vestes para quem necessita. Jesus disse, eu estava nu e não me vestiste, tive fome, não me deste de comer. Senhor, quando teve fome, teve nu ou teve preso? Ele disse, toda vez que vocês fazem isso para um dos meus pequeninos, pequeninos é necessitados, aqueles que não podem fazer por si, é a mim que vocês estão fazendo. Quando você atende um necessitado, fisicamente, materialmente, alimento, roupas, quando você atende um necessitado espiritualmente ou emocionalmente, você para de pensar em ti, na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, você dá um tempo da tua semana para ouvir alguém que seja, orar com essa pessoa, você está fazendo isso aos pequeninos do Senhor. E se for o caso, repreender os espíritos que estão atacando essa pessoa. Nem todo mundo está possesso, eu já expliquei isso aqui, mas tem muita gente oprimido pelo diabo. Possesso é quando o demônio está dentro, está possuindo a pessoa e a pessoa ela não consegue mais coordenar a sua vida. Mas muita gente não está possesso. Você tem o Espírito de Deus na tua vida, mas os teus ouvidos você está dando ouvidos ao diabo. É possível isso, sim. Pedro deu ouvidos ao diabo. E alguém tem que chegar e dizer, irmão, vamos orar. E quando você está orando por essa pessoa, você percebe, Senhor, ela está sendo oprimida pelas trevas, mas eu vou tomar autoridade no Teu nome agora, e eu vou mandar esses espíritos mentirosos que estão oprimindo a vida do meu irmão embora em Teu nome, Jesus. Faça isso. Você não está ofendendo a pessoa, você vai dizer para esse espírito imundo, mentiroso, que está colocando ideias erradas na mente dessa pessoa, fora agora em nome de Jesus. Amém? Você está cumprindo o que está escrito aqui. Por isso que ler a palavra, e eu tenho orado e buscado, Deus me dá uma forma de atingir o povo, que as pessoas entendam que a palavra é preciosa. E a forma que Deus tem me dado é essa.
explico a palavra e nós aplicamos hoje. Amanhã, eu quero profetizar para você. Não estou dizendo na vida de todo mundo, mas na vida de alguns aqui, como sinal de Deus, como sinal da palavra de Deus na tua vida. Pessoas vão sentar na tua frente, na tua mesa, na frente de ti, vão chorar diante de ti. Elas vão chorar diante de ti. E vão dizer, minha vida está assim, 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 assim. Eu sei que tu é cristão, eu sei que tu vai na igreja, tu pode me ajudar? O que tu vai fazer? Eu não sei, cara, te vira. Você não vai fazer isso porque o Espírito Santo vai trazer à memória tudo que você ouviu nessa noite. E você vai lembrar, puxa vida. No dia que ele falou, eu nem acreditei, mas agora eu estou vendo que Deus está me apertando. E o Espírito Santo vai colocar uma compaixão, é o que fala o versículo 30 a 41. Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Profundamente compadecido, como Cristo naquele dia ficou profundamente compadecido deste leproso, você vai ficar profundamente compadecido de quem te procurar. Pastor, mas eu estou cheio de problema. Não interessa. Exatamente aí você vai entender que não é porque você é bom, porque você não tem problema, porque você é perfeito que Deus quer te usar. Ele quer te usar porque você foi comprado pelo sangue dele. E ele vai dizer, cara, ali, está vendo? Tu é imperfeito, tu é pecador, mas mesmo assim eu te amo e mesmo assim eu te uso para abençoar quem está sofrendo. E eu quero ver se você vai ter coragem de testemunhar isso para mim depois. Pastor, quase tive um treco. Não é que sentou um cara, um colega de trabalho na minha frente, começou, desandou a chorar, eu não sabia o que fazer. Fiquei até com vergonha, queria me esconder. Na frente, do lado, alguém vai chegar e vai falar contigo. Pastor, o que eu faço? Deixa a pessoa falar, deixa ela desabafar, colocar para fora. Não use psicologia barata, use a palavra de Deus. Amém? Use pensamento positivo, use a palavra de Deus. Fala com ela, olha. Um homem uma vez chegou diante de Jesus com um problema muito sério. E Jesus se compadeceu profundamente dele. Tocou a vida dele e ele foi curado. Nesse momento você vem, não diante de mim, mas diante de Cristo. Eu tenho certeza que Jesus está profundamente compadecido da tua necessidade. Ele vai tocar a tua vida. Amém? Então eu já te dei na prática, expulsar demônio, curar os enfermos, porque o Mestre Jesus, o servo Jesus fez isso. E a capacidade de socorrer alguém na sua necessidade. Vamos ficar de pé. Irmãos, não sei como é que você entende, como é que você me entende, como é que você me encara. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu amo a Cristo. E eu amo a palavra dele. E eu quero te dizer uma coisa, eu vou continuar amando Jesus. E te digo, cada vez mais, eu amo a palavra dele. Porque ela me revela quem ele é. Eu não estou falando de coisas que eu senti. Eu estava lá assim... E de repente veio e eu comecei a tremer. Não, eu estou lendo. O Espírito falando comigo. Estou lendo. O Espírito falando comigo. Li o texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Anotei. Fiz algumas pesquisas, fui atrás, voltei a ler, parei de ler, fui orar, parei de orar, voltei a ler. Deus fala contigo, Deus fala comigo. Às vezes andando pela rua Ele me lembra de um texto, de uma situação. Mas eu quero assim, de todo o meu coração, que você... Entenda isso. Fora da palavra de Deus não tem nada que nós possamos fazer. A palavra de Deus, a Bíblia, que nos revela quem Deus é. Eu queria orar contigo.
para que você pudesse acreditar e crer no que você ouviu nessa noite. Porque Jesus está na tua vida, Ele habita em ti, Ele te dá autoridade para expelir demônios, para mandar espíritos imundos embora. Ele te dá autoridade para curar os enfermos. Ele espera que haja uma prontidão em obedecê-lo quando Ele falar contigo, que você não hesite, que você não fique titubeando, que você não tenha dúvida. Ele espera que, quem sabe, você vá a outras cidades como igreja e ali você prega o Evangelho. E como Ele se compadeceu daquele leproso, Ele espera que você se compadeça também das pessoas que vão sentar na tua frente, que vão sentar do lado do teu trabalho e vão compartilhar uma necessidade, um problema. E você vai ouvir. Daqui a pouquinho, Gé. Você vai ouvir, ele vai falar, e você não vai falar nada. E você der um branco. Você vai falar assim: parei, vou orar por ti. Você vai botar a mão assim e você vai dizer: Jesus, eu sei que tu podes se compadecer desse meu colega de trabalho. Eu sei que tu podes, Senhor, dar uma solução naquilo que ele está sofrendo, sua família, no seu corpo, seja o que for. Jesus, eu creio que tu podes curá-lo, que tu podes restaurar o casamento dele, pode libertar o filho dele das drogas. Tenha coragem, e mais do que coragem, tenha compaixão para fazer isso, porque Deus vai te usar. Esteja pronto para obedecer. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado por esta noite. Tua palavra é prática, é dinâmica, ela é aplicável aos nossos dias. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar de que Tu estás no controle de todas as coisas, mesmo quando não enxergamos, mesmo quando sentimos dor, mesmo quando, Senhor, parece que não tem saída, o Senhor está conosco. E mais do que estar conosco, o Senhor aposta em nós e nos dirige. O Senhor examina as nossas vidas, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos limpa. O Senhor pode usar nossas vidas como flechas para atingir o alvo, para ajudar quem sofre, para iluminar o caminho daquele que está nas trevas. Não que somos a luz, mas nós temos a luz de Cristo brilha em nossas vidas. Por isso nessa noite estamos diante de Ti. Por isso nessa noite nós nos rendemos a Ti. E te pedimos primeiramente, Deus, perdão pelas oportunidades que perdemos, pelo medo que sentimos, por tantas vezes Tu nos chamares e nós não obedecermos, por tantas vezes Tu nos mandares fazer algo e nós, Senhor, pararmos, congelarmos, ficamos com medo. Não temos a prontidão de um soldado romano, queremos ter a prontidão de um servo de Deus. Dá-nos um coração compassivo, que tem compaixão daquele que está doente, daquele que tem uma necessidade. E, Pai, eu creio que Tu vais colocar pessoas no caminho dos irmãos nessa semana ainda. Mesmo os irmãos que estão passando por momentos difíceis. E Tu vais mostrar, Senhor, que mesmo nos momentos difíceis Tu podes nos usar. E quando Tu nos usa, Tu nos mostra: olha, filho,
Eu estou contigo no momento difícil. Estou contigo no momento da prova. Não te abandonei, não te deixei, jamais te deixarei. Minha oração como pastor nessa noite é para que tu fortaleça teu povo, Jesus. Para que tu anime o teu povo, Senhor. E para que tenhamos esta fé. E exerçamos esta autoridade. De mandarmos os demônios embora. Espíritos enganadores, mentirosos. Mandarmos sair e deixar as vidas em nome de Jesus. Toda atadura mental, toda mentira, desejo de morte agora, fora em nome de Jesus. Senhor, traz-nos e enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Jesus. Faça essa oração conosco em forma de cântico. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Se ache só a Ti. E então, diga isso. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Peça que Ele transforme a vida dele conforme Sua palavra. Conforme a Tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda o meu coração, Pai. Quebranta a minha vida diante de Ti. Transforma-me segundo a Tua vontade. Enche-me do Teu Espírito, para que eu possa ser usado. Diga mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, enche-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a mim, como um farol, Pai, eu quero ser tudo.
Ainda vou entender por que o pessoal fala tudo, né? Era tudo bem, né? Tudo bom, Jé? Tudo bem, Jé? Então tá bom. Eu estranho, né? Alguns caras são questões locais, né? As pessoas me ligam, tudo? Eu digo, tudo o quê? Preguiça de falar tudo bem? Tudo bem, né? A gente sempre espera que esteja tudo bem, às vezes não está. Pode acontecer de não estar tudo bem. Há 10 dias atrás, um pouco mais, quinta-feira da semana retrasada, eu ministrei aqui, um culto de socorro, e no finalzinho da reunião eu estava falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Lembram disso? Eu falei, às vezes a noite é meio longa, né? Quando eu desci naquele dia, comecei a ter febre e estava com uma infecção que eu não sabia, e foi de noite, de quinta-feira, e ainda estou em tratamento. Na quarta-feira agora, quase uma semana depois, eu digo, Deus, não amanhece nunca esse negócio. Parece que não vai amanhecer, dor e dor e dor, e parece que o dia não amanhece, né? E eu chorando, dizendo, Senhor, eu quero ver o dia amanhecer. Mas é exatamente assim. Às vezes o choro, mas já amanheceu, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então estamos aí trabalhando, passamos uma semana realmente bem difícil, um desafio bem grande, contra uma enfermidade, mas Deus é aquele que nos sustenta mesmo. Tem um versículo em Salmos, que na enfermidade Deus faz o quê? Quem conhece esse versículo? O que Deus faz na enfermidade? A minha esposa já falou, a irmã também já falou, né? Ele afofa a nossa cama, né? Se tu achar, está em Salmos, né? Na enfermidade Deus afofa a cama, pelo menos isso, né? Amém? Mas domingo passado eu estive ministrando e falando sobre por que nós vamos fazer uma série de pregações, de sermões a respeito do livro de Marcos. Conversando com o irmão sexta-feira na reunião de homens que tivemos aqui, ele disse, sabe pastor, por causa disso, eu e minha esposa começamos a ler o livro de Marcos. Eu espero que outras pessoas tenham tomado a mesma iniciativa que esse casal tomou. Porque se você vai, nós vamos trabalhar juntos durante, sei lá, 1, 2 meses aí, em cima de um livro da Bíblia, nós precisamos conhecê-lo. E não tem outro jeito de conhecer, é só lendo. Amém? Algumas questões que eu não coloquei domingo passado, eu queria colocar nessa noite, mas antes disso, tem alguém pela primeira vez nessa noite aqui? Levante sua mão. Casal ali, sejam bem-vindos. Tem mais alguém desse lado? Só para eu ver aqui. Você também? Deus abençoe. Aquele senhor ali, a gente fala tio Sérgio, mas ele é tio emprestado, né? Ele vai te deixar para vocês. O casal ali, ó, de azul, nesse lado aqui, tio. Vai voltando lá. E tem mais uma senhora ali, isso. Um formulário. Eu gostaria de pedir a gentileza que vocês preenchessem, do lado a senhora, e a moça lá, isso. Preenchessem e devolvessem no final da reunião, lá na livraria. Ok? Tem caneta, tudo lá atrás, não precisa fazer isso agora, faça no final da reunião.